Artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. 12. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial e se esta não dispuser de modo diverso. Artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem praticou. Parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado e o dever de agir, e incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, com o seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Artigo 14. Diz-se crime consumado, consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa como pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos fatos já praticados. Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Artigo 17. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Disse o crime. Crime doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Artigo 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado menos culposamente. Artigo 20. O erro sob elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Parágrafo 1º. É isento de pena quem por erro plenamente justificado por circunstâncias supõe situação de fato que existisse tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Parágrafo 2º. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Parágrafo 3º. O erro contra a pessoa contra a qual praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime.